Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, só antes de falar um pouquinho dos núcleos, né, mostrar o clock, né, ele é um circuito. Isso daqui, pessoal, como os goianos gostam de dizer, né, o beiço de uma pulga. A imagem aqui está muito aproximada. Então, o clock, ele é esse circuito, ele não é do tamanho que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? Ele é muito, muito pequenininho mesmo dentro de um processador. E ele tem a função de sincronizar e ditar a medida de tempo de transferência de dados do computador. Esta frequência é medida em ciclos por segundo, ou hertz. Então, os processadores eles estão na casa de gigahertz e seguem aquele mesmo padrão de megahertz, gigahertz, o mesmo de megabytes, gigabytes. Então, são aquelas multiplicações, tá? Falando dos núcleos, né, como eu comentei, provavelmente vocês já viram falar dos núcleos de um processador. As empresas, a Intel, a AMD, né, que são as mais conhecidas aí de fabricantes de processador, elas trazem algumas nomenclaturas, né, como o processador dual core, o core 2 duo, o quad core, o octa core, e isso diz a quantidade de cores, a quantidade de núcleos que existem em um processador. Então, isso são divisões físicas. Então, é como se eles pegassem um processador ali e dividissem ele em 8, no caso do octa-core, e falasse assim, olha, vocês vão fazer aqui, cada um processando alguma coisa. Nós temos a impressão de que o computador ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Na verdade, assim, se nós pegarmos um processador de um único core, ele só executa uma coisa de cada vez, pessoal. É até estranho, né? Falar assim, poxa, como assim o computador só faz uma coisa de cada vez? Mas é porque é o seguinte, ele faz tudo muito rápido. Então ele tem uma fila ou uma pilha de processos e ele vai pegando esses processos na fila ou na pilha e vai executando, vai processando e depois devolve o resultado. Só que ele faz isso muito rápido, ele faz isso em milissegundos, em nanosegundos. Então, em um segundo, ele fez muita coisa. Então, nós temos a percepção que ele fez duas coisas ao mesmo tempo, porque a nossa percepção de tempo é de segundo, e a percepção de tempo do processador é em nanosegundos, em milissegundos. Então, é muito rápido. Então, quando nós pensamos que abriu, por exemplo, um editor de texto, um navegador e um processador de um núcleo, ele fez isso ao mesmo tempo? Não, ele foi lá e estipulou uma fila de processos, puxou aquilo e fez uma coisa de cada vez. Só que uma coisa de cada vez que ele faz é muito rápido. E na nossa percepção pensamos que é muito devagar. E também no processador tem um indicador muito bacana sobre o quão eficiente é um processador. É a memória cache. Se nós falarmos dela de uma maneira física, ela é um pequeno componente que tem dentro de um processador. E esse pequeno componente ele é dividido em mais três, em L1, L2 e L3. E depois eles também, esses L1, L2, L2 e L3, o nível de memória cache L1 é dividido em duas partes ainda, sendo um deles para instruções e o outro para dados. A memória cache L2 é programada para salvar dados e informações, e já a L3 é uma memória de maior tamanho para salvar conteúdos mais genéricos, que supostamente podem ser requisitados por qualquer núcleo para dar continuidade às tarefas. Então, normalmente, quanto maior isso em quantidade de megabytes, melhor é o desempenho do processador. Os caches aí, normalmente os fabricantes mostram o tamanho da L3, estão entre 2 e 16 megas em processadores muito bons. E assim, essa cache, ela armazena, por exemplo, as últimas instruções, a última sequência de instruções que o processador fez. Em nível de graduação, quando nós estudamos processador, em engenharia, em ciências da computação, é que nós temos um estudo mais técnico do processador. Aqui o nosso estudo ele é mais voltado para a manutenção mesmo, para o conhecimento. Nós vemos, por exemplo, cache hit e cache miss. Ou seja, o computador vai lá e executa determinada instrução para abrir o editor de texto. Aí você fecha ele. Ele abre de novo, você abre de novo o editor de texto, o processador consegue abrir mais rápido do que da primeira vez, porque ele guardou aquela sequência de instruções que ele tem que executar para abrir o editor,
na memória cache. Então depois quando ele faz de novo, ele busca na cache e consegue executar mais rápido. Isso tem o cache hit, que é o acerto, o cache miss, que é o erro, e ele vai conseguindo, se ele acertar, ele é mais eficiente. Se ele acertar apenas um pouco, ele não é tão eficiente. Se ele errar, ele volta do começo e faz o processo como se fosse a primeira vez que ele está abrindo aquele editor de texto. Mas isso não é muito inerente à manutenção de computadores, à substituição de peças, à instalação de computadores e ao conhecimento de processadores para saber se é melhor ou pior, para vocês terem como parâmetro de referência o que diferencia um processador de outro. No processador ainda existem unidades de controle, dentre elas tem a unidade lógica e aritmética. Essa unidade ela é responsável por executar as instruções do programa, as instruções lógicas, os cálculos matemáticos, multiplicações, somas, subtrações, os desvios de condições. Então, se eu clicar nisso, abre aquilo. Essa unidade ela é responsável por fazer isso. Se nós formos estudar também, 4 horas de aula só falando sobre essa unidade de um processador. É muito extenso o aprofundamento de processador. Em engenharia da computação você vê matérias e matérias sobre processamento computacional. A unidade de controle ela é responsável pelo controle das ações a serem realizadas pelo computador e comanda todos os outros componentes. E nós ainda temos os registradores, que são pequenas memórias, mas elas são muito velozes. Ela armazena comandos ou valores que são utilizados no controle e o processamento de cada instrução. Ela trabalha meio que junto com a memória cache. E temos alguns registradores aqui importantes. Um deles é o apontador de instruções. Ele guarda o endereço da próxima instrução a ser executada. O registrador de instrução, ele armazena as instruções que está sendo executada. E o apontador de pilha, ele guarda o endereço da pilha de execução no programa. Então, basicamente, o que esses registradores fazem, né? Eles pegam o apontador de pilha ou de fila e vai pegando os endereços do processo e vai entregando para o processador. Faça isso naquele endereço de memória, faça aquilo no outro endereço de memória. E assim ele vai conseguindo construir um processamento. Então, aqui só um desenho aqui de um Intel i7 5960, é um processador que essa imagem aqui ela é de 2014, mas ainda hoje ele é um processador muito bom. Ele aqui tem 8 cores, né? Então ele tem 8 núcleos de processamento e essa divisão ela pode ser física ou lógica, né? Então a divisão física ela é desse jeito dentro de um processador. Ele ainda consegue simular como se ele tivesse 16 cores. Então ele vai dividir esses cores aqui, cada um dividir eles em 2 e vai dizer, olha, você faz isso que eu faço aquilo. E vai criando um processamento paralelo. Aqui tem a cache L3, né? Você vê que ela é praticamente da largura de um cache. E nesse caso aqui, esse processador tem 20 MB de cache. É muita coisa por se falar de memória cache. E tem o controlador aqui, né? Que é o que eu tinha mencionado atrás. E também compõe chip gráfico. No vídeo que vocês vão ver que eu gravei mostrando o funcionamento prático do processador, da memória RAM, do HD, o meu computador ele vai usando a GPU, só que eu não tenho placa de vídeo. A minha GPU lá, ele simula ela dentro do processador. Então é um chipzinho que tem lá que ajuda no processamento gráfico, só que ele não entrega o desempenho de uma placa de vídeo não, tá pessoal? Ele é muito, mas muito inferior à capacidade de processamento de uma placa de vídeo. Aqui nós temos a hierarquia das memórias. Eu acho que em uma outra oportunidade eu comentei com vocês da memória perfeita, que a memória perfeita ela tinha que ter uma velocidade muito alta, ela tinha que ter um custo muito baixo e tinha que ter uma capacidade muito grande de armazenamento. Então, apesar de estar aqui no topo da hierarquia de memórias, os registradores, ele tem uma velocidade altíssima, mas custa muito caro e tem uma pequena capacidade de armazenamento. Abaixo temos a memória cache, né, do processador. Ela tem uma velocidade altíssima também, porém custa muito caro
quando comparado à quantidade de megabytes oferecidos, e tem uma capacidade pequena também, justamente por isso. Aqui o que eu julgo como a melhor memória aqui, a quase perfeita, é a memória RAM, porque ela tem uma velocidade muito alta, ela tem um custo médio e ela tem uma capacidade relativamente alta. Temos aí memória de 16, 32, até 64 GB, né? Se comparado assim às outras memórias, né? Relativamente muito. E temos dispositivos de armazenamento em massa na parte mais inferior da hierarquia, que seriam os HDs, os pendrives e etc. Então eles têm uma velocidade de transmissão baixa, eles não conseguem transmitir dados de maneira tão rápida. Eles têm um custo baixíssimo aqui na imagem, não que isso seja barato, principalmente no Brasil, né? Isso não é barato. Esse baixíssimo aqui, ele quer dizer se comparado ao valor de outras memórias, né? Então, para você ter 16 GB de dispositivo de armazenamento é muito, muito mais barato do que você ter 16 GB de memória RAM. E tem uma capacidade muito alta, né? Temos aí na casa dos terabytes esse tipo de armazenamento. Então a memória perfeita ela tinha que ser uma velocidade altíssima, como a de um registrador. Ela tinha que ter uma capacidade muito alta de armazenamento, como os dispositivos de armazenamento em massa. E tinha que custar muito barato. Ela tinha que ser a mais barata. Isso seria o padrão de memória perfeita. Temos uma memória perfeita, professor? Não temos. Então precisamos de todas elas trabalhando em conjunto, uma auxiliando a outra no que lhes falta. Então, como fica essa questão de periféricos em notebook? Poxa, lá no computador pessoal, o teclado é um periférico, o mouse é um periférico, o monitor é um periférico. E como fica o entendimento com notebooks? Pessoal, tendo em vista que é um hardware, ele é um único componente, eu entendo que o teclado, o touchpad, o monitor, eles não são periféricos. Então, periférico seria você adicionar um mouse extra, né, como o que eu uso aqui, né, isso sim seria um periférico. Se você pega um teclado normal, um teclado mecânico, você conecta ele por cabo ou por wireless, por USB nele, e usa um teclado à parte, isso sim seria um periférico, uma caixa de som, a fonte de carregamento do notebook, um periférico, certo? Então o entendimento é esse. Só antes das dúvidas aqui, eu quero mostrar um pouquinho, agora nós já temos um pouco de noções de processador. Eu estou aqui no site do Extra, não estou fazendo propaganda para o Extra. Um notebook aqui também da Samsung, também não estou fazendo propaganda para Samsung. Eu só quero mostrar que normalmente no site eles trazem as características aqui do notebook. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, só para ter uma ideia, né? Um notebook aqui, tal, Intel Core i3, e aqui eles só mostram o nome comercial, um i3. Tá, beleza, mas o que um i3 tem? É aí que agora nós, como técnico informático, nós temos que ter um olhar mais crítico da coisa e conhecer um pouco melhor e não ser enganado por nomes comerciais. Então, aqui quando eu venho em características, ele traz aqui, ó, que o processador é um Intel Core i3, beleza, isso aqui é o nome comercial dele. Aqui ele traz informações pertinentes a quem tem mais conhecimento, que é o nosso caso. Então, é um processador de 2.10 GHz. Ele consegue fazer um turbo boost lá, um up-to, cada processador eles chamam de um jeito, mas isso é uma abstração que eles criam, tá, pessoal? O valor real é esse daqui de 2.10 GHz. E ele fala que consegue trabalhar até 4.10 em algumas ocasiões específicas e tal, mas o que importa aqui é esse 2.10 GHz que ele tem de frequência e os 4 megabytes de memória cache. Então, quanto mais memória cache, pessoal, um processador é melhor. E você tem que ponderar isso entre gigahertz, entre memória cache. Mas talvez, se você vai lá comprar um computador e ele tem 2.10 GHz e um tem 4 megas de cache e outro tem 5 megas de cache, isso você já supõe que o que tem 5 megas de cache é melhor. E tem um outro aqui, um outro Samsung também, agora no site da Magazine Luiza, trazendo a especificação aqui também, né? Ele fala que consegue trabalhar até 4.2 GHz
Mas a velocidade dele de frequência base é 1.6 e aqui é a frequência aumentada dele. E esse daqui ele tem 6 megabytes de cache. Então percebam que é muito pequenininha essa memória e que ela custa caro, né? Não tem como você colocar com uma memória cache de gigas e gigas de transmissão. Pausei aqui, pessoal, para abrir, já está aí dando uns 15 minutinhos. E, por exemplo, aqui, ó, se você pegar um Intel i9, um processador de 10ª geração, percebam que aqui ele fala, ó, que ele trabalha a 2.8 GHz e tem 20 megabytes de cache. Então, assim, esse daqui é um processador atual, por isso que eu falei para vocês que aquele modelo lá de 2014, ele ainda está relativamente atual. Não sei se conseguiram aumentar muito, muito isso mesmo. É basicamente isso então, pessoal. Deixo aberto aqui para dúvidas. Qualquer coisa, podem trazer as dúvidas para o atendimento síncrono. Pode mandar e-mail, pode iniciar um tópico lá no Moodle, tá? O tópico lá de dúvidas, ele é de vocês podem participar, pode interagir, pode perguntar aos próprios colegas que souberem. Já vi que tem colegas que têm mais domínio do conteúdo, podem ajudar, pode responder, pessoal. Então, é basicamente isso. Até mais, galera.